Jesus abençoe a todos. Jesus quer te abençoar sempre. A Bíblia toda ensina isso. Deus é a própria bênção. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, diz que quem ouve os mandamentos de Deus e os obedece tem bênçãos. No Novo Tempo, o Novo Testamento diz que quem tem Jesus recebe as bênçãos e mais, a vida eterna e bênçãos eternas. Por isso, a fé deve ser rigorosa. Jesus é rigoroso, porque Jesus tem todo o respeito à palavra de Deus. A palavra de Deus é justa, santa e perfeita. Salmista canta assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. Jesus é rigoroso em relação às coisas que a Bíblia nos ensina, em relação a tudo. Jesus disse: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ninguém jamais verá a glória de Deus se não se arrependerem. Se não se arrependerem, todos vocês também perecerão, pois Deus é santo. Isaías confessou: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas Jesus disse: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Jesus perguntou: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Todo mundo sabe a resposta. O primeiro, responderam. Em seguida, Jesus lhes ensinou claramente: digo a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Jesus é rigoroso. Ele não veio para abolir a lei ou os profetas. Jesus declara: eu não vim abolir o Antigo Testamento, mas eu vim para cumprir tudo. Por isso, Jesus fala de forma radical: eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Paulo clama, citando os profetas do Antigo Testamento: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. O profeta Ezequiel ouviu Deus exclamando: filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas.
por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Paulo exclama: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Este é o rigor da vontade de Deus da Bíblia. Jesus é rigoroso, porque ele é o único que tem solução completa e perfeita. Jesus é o único, Deus é único. Ore comigo, diga: Jesus, eu te amo. Como filha de Deus, eu confesso Jesus como meu Senhor, meu Salvador, meu Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou dos mortos, venceu a morte, me livrou do diabo e me aceitou como filha de Deus. Eu te peço o seu melhor presente, o Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, eu te peço a solução completa e perfeita para o meu problema, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus abençoe a todos mais e mais.